Boa noite a todos. Ultimamente eu voltei àquela saudação antiga, mas sempre válida e verdadeira. Que a doce paz de Jesus esteja em nossos corações. Nosso tema é a obsessão. E vocês sabem muito bem o que é a obsessão. O que é? Assim nós acostumamos a colocar em palavras para explicar a outras pessoas. Nós somos multiplicadores da mensagem espírita. Todos nós somos divulgadores. Então vamos ver se acostumamos a colocar em palavras. Então, o que é a obsessão? A ação de espíritos maus sobre os encarnados. Isso é a ação de espíritos maus sobre alguém, não é? É uma ação insistente, dominadora. Não é a influência calma, serena, benéfica, não. Ela é insistente e é dominadora. Será que nós podemos dizer que um espírito bom, influindo sobre uma pessoa, querendo que ela se melhore, querendo ajudá-la, será que esse espírito pode ser chamado de obsessor? Não. Um bom espírito nunca será um obsessor. Por quê? A ação que ele exerce é benéfica e não é dominadora. Eles respeitam o livre-arbítrio. Eles não interferem no livre-arbítrio. Eles convidam, estimulam, mas não obrigam. Será que a obsessão pode vir a causar prejuízos no organismo da pessoa que foi obsidiada? É uma ação espiritual? Vai causar algum efeito no corpo? Vai. Se for insistente, continuada, acaba causando uma repercussão no corpo, sim. Deixa sequelas. São aquelas obsessões prolongadas, insistentes, não outras como nós vamos ver aqui que são mais suaves, não é? Mais temporárias. Mas se for uma obsessão demorada, forte, então poderá haver sequelas até no corpo. Vocês sabem que o espírito influi no corpo. Nós aprendemos que há enfermidades somáticas, que nós com o pensamento nosso influímos no corpo. Imagine nós sob a influência de um espírito dominador, não é? Por que acontece a obsessão? Por quê? Por que um espírito vem para dominar outro? Tem várias causas. Várias causas. Alguém já falou uma aí, que nós vamos examinar. Mas o mais comum, o que o espírito quer? Por que ele veio? Vingança. Então é o débito de um espírito para com outro, que pode ter tido origem nesta vida ou em vidas anteriores, não é? Outro motivo, atração de um espírito por outro. Por que ele é atraído? Pela sintonia mental, o modo de pensar é igual, atrai. Ou as condições morais, vícios, falhas, crueldade, maledicência, ambição, alcoolismo, sexualismo exacerbado. Então é isto que às vezes atrai o mau espírito. E ele não veio para se vingar, ele veio para usufruir também. Porque nós gostamos disso e ele gosta. Agora, se ele quiser se vingar de nós, e ele está procurando um ponto falho em nós para poder influir, também. Mas às vezes ele é só atraído pelas mesmas coisas. Mas um mau espírito junto a nós nunca vai ser agradável. Enquanto nós achamos que estamos fazendo o que queremos, nos sentimos de um jeito, mas quando estamos fazendo sobrecarregados por outro, vai ser mais difícil, traz consequências desagradáveis, não é? E o problema do alcoolismo, por exemplo, às vezes há espíritos que ainda estão apegados às sensações da matéria. Ele não pode mais beber,
mas ele pode vampirizar a pessoa que bebe. Então, se nós atraímos com essa conduta, oferecemos condições, ele vem. Mas nós extrapolamos no beber. Porque são dois a beberem, não é um só, não é? São coisas assim, mais ou menos, para a gente entender por que acontece. Agora, talvez que alguém diga, mas não foi uma afinidade fluídica, porque diz que se o espírito não tiver afinidade fluídica, não consegue atuar sobre nós. Sim, no caso, se houver uma afinidade fluídica entre o espírito maléfico e a pessoa, o encarnado, vai ficar mais fácil para o espírito fazer o que ele quer, influir sobre a pessoa, é verdade. Mas aquilo que atraiu o espírito e o prendeu junto a nós, não foi a afinidade fluídica, não foi. Foi aquela motivação moral. Então aí há pessoas bondosas que poderiam oferecer afinidade fluídica, por exemplo, elas vêm ao centro, servem de intermediários para um espírito difícil, mas ele não está dominado por esse espírito. O espírito não o domina. Ele serve e retorna ao seu equilíbrio. Ele não está obsidiado por aquele espírito, apesar da afinidade fluídica. Então, o que causa mesmo a obsessão não é termos afinidade fluídica, é a questão moral, não é? Então, nós vamos ver aqui um teatrinho, vamos fazer uma pequenina pausa, eles vão preparar e vão fazer um teatrinho para nós. É uma página de Hilário Silva, através do Chico Xavier, do livro A Vida Escreve, que tem várias historinhas, e essa historinha se chama O Móvel da Obsessão. Estão todos aí? Os Então, vai ser isso. A narradora pode falar, por favor, em voz alta. O móvel da obsessão. Achava-se Batuíra, o inolvidável apóstolo da doutrina espírita, em sua residência, na Rua dos Lavapés, em São Paulo, quando um enfermo melhorado varou a porta. Trata-se de um obsidiado em recuperação, homem próspero que o dono da casa conhecia de muito tempo. Graças a Deus, Batuíra, estou muito mais forte. Já consigo dominar e governar meus próprios pensamentos. Venho assim hoje, com mais confiança, à nossa prece. Transbordando satisfação, Batuíra abraçou-o e lembrou. Convém, então, louvar a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, formulando renovação. Sim, meu amigo. Faça a petição que deseje e acompanharei tuas palavras. O apóstolo confiou a barba respeitável, elevou os olhos ao alto e, colocando as mãos sobre a cabeça do doente sentado, ia dizendo a oração e o assistido repetiu. Senhor, eu te agradeço a infinita misericórdia. Senhor, eu te agradeço a infinita misericórdia. E prometo que serei paciente e humilde. Que serei paciente e humilde. Que procurarei o caminho do bem. Que procurarei o caminho do bem. Que executarei o trabalho que a tua vontade determinar. Que executarei o trabalho que a tua vontade determinar. Que abrirei minha bolsa todos os dias em favor dos necessitados. O quê? Mas, neste ponto, sentindo talvez que o compromisso enunciado era para ele excessivamente pesado, o doente começou a gritar e piorou outra vez. O móvel da obsessão era a avareza. Era o que prendia o espírito obsessor à pessoa. E a pessoa não estava disposta a modificar nesse ponto.
Ainda falta um outro motivo que causa a obsessão: a falta de ação no bem. Nós aprendemos no Livro dos Espíritos, a questão 642, para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não, cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Eis aí, nós às vezes pensamos, mas eu não faço mal a ninguém. E o bem, você faz? Está faltando fazer o bem. Ótimo que você não faz o mal, mas não é só isso, não é? Temos que fazer o bem que estiver ao nosso alcance. O médium, por exemplo, que possui a sua faculdade, e ele sabe que possui, ele vê, ouve os espíritos, sente a influência deles, ele não quer trabalhar na mediunidade. Então, às vezes, algumas pessoas até assustam o médium, né? Ameaçam. Se você não trabalhar, você vai se complicar, você vai ficar prejudicado. Não se deve falar assim. Nós devemos procurar estimular positivamente. Mas, em verdade, quem não faz o bem está em falha diante da lei divina. É campo vazio. Num campo vazio, entra tudo. Um campo vazio que não está cercado, que não está utilizado, entra cachorrinho, entra malandro, entra bichos peçonhentos, entra desocupados, tudo. Porque o campo mental, o campo das afinidades fluídicas está desguarnecido. Quando nós trabalhamos na seara, sempre há um espírito amigo que está trabalhando conosco e tomando conta, e defendendo, e ajudando, na medida do possível, dos nossos atos e pensamentos, não é? Então, quando nós estamos com a libré do Senhor, da seara, nós temos uma proteção da grande companhia na qual nós estamos envolvidos, não é? Não somos nós sozinhos, abandonados. Tá? Então, a falta de ação no bem causa a obsessão. E causa também que a pessoa, às vezes, não se recupera de obsessão por causa disso. No mais, está tudo em ordem, mas ela não faz o bem, não se empenha no bem, certo? Vejamos mais alguma coisa. Quanto ao seu agente, quem é que age na obsessão? Quem é o agente? O mais comum, qual é? O desencarnado agindo sobre o encarnado. Essa é a forma mais comum. Mas existe também uma outra forma que a gente veio a aprender. É o encarnado agindo sobre o desencarnado. Porque não pode? Nós somos espírito, ele também. A ação obsessiva pode fazer de lá para cá, mas de cá para lá também. Então nós temos uma página Estranha Obsessão no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é do André Luiz, no capítulo 14. Eles contam a história do Libório. Ele fora casado com Sara. Sara está vivendo ainda aqui no mundo, mas Libório está desencarnado. Mas há uma ligação entre eles, uma ligação doentia, um apego exagerado, uma paixão descontrolada. Então, embora ele esteja desencarnado, eles têm um conluio mental e fluídico. Eles continuam ligados. E o Libório, como já está no plano espiritual, talvez ele esteja começando a dizer: eu preciso me encaminhar, eu preciso progredir. Ele está vendo outras realidades, mas a Sara aqui não quer saber. A Sara, ela quer o Libório, não é? Então, quando ela dorme, ela se desdobra e lá vai. E lá vai numa obsessão sobre o Libório, não é? Quer dizer, até que a misericórdia divina possa ajudar, interferir. Um apego excessivo. Outra
possibilidade de obsessão mútua dos dois lados, porque o Libório não estava mais querendo, mas às vezes os dois querem. E o engraçado é que não precisa ser desencarnado ou encarnados. Dizem que quando duas pessoas se apaixonam, é uma obsessão mútua, não é? É uma obsessão mútua, uma exclusividade, um apego. Parece que o resto do mundo some. Fica um canal fechado entre os dois, não é? Mas isso não é só essa paixão, depois ela se encaminha e vem a formação da família e o progresso, tudo bem. Foi um impulso para que os dois se unissem, tudo bem. Mas às vezes as pessoas se obsediam por várias razões. A gente vê algumas amizades que são obsessivas, não é? Domínio de um sobre o outro. E quem está de fora diz, mas por que essa pessoa se deixa dominar dessa maneira? São obsessões, carências, dependências, espírito dominador. Não precisa ser desencarnado para isso. Também aqui encarnado pode fazer. E às vezes os dois se comprazem naquela ligação. Então é uma obsessão mútua. Às vezes nós ficamos pensando só em sexo, não. E que dizer de negócios? Ambição. Dois unidos pela ambição. E trabalhando juntos e só pensam na ambição. E excluem até todo mundo, porque entre eles fazem um circuito fechado. Certo? Então há vários motivos pelos quais as pessoas se fecham num ciclo de obsessão mútua. E existe ainda também a auto-obsessão. A própria pessoa se obsedia. Como? Porque ela se fixa em ideias fixas. E são ideias improdutivas, egoístas, orgulhosas, de temor. Tem gente que é apavorada. E ela cultiva o pavor, o medo, disso, daquilo, vai acontecer. Não, porque eu não estou bem. E não estou falando da síndrome do pânico, que pode ter às vezes até outras razões, até orgânicas. Mas eu estou falando da pessoa que cultiva o medo. Insegurança própria, não é? Outros é o orgulho, se isola, hein? Não chega nem a se relacionar bem com as pessoas, porque é o seu orgulho, eu, é uma auto-obsessão. E assim por diante. Também uma imaginação fantasiosa, a pessoa vive nas suas fantasias, misticismo doentio. As pessoas dizem, ai, que criatura esquisita, fanática, não é? Lá está a pessoa, isolada nas suas ideias. Ela mesma faz isso para ela. Não foi nenhum outro espírito. Ela mesma se obsedia. Ciúme. Se deixa levar pelo ciúme, não é? Inconsiderado. Fica até vendo coisas que não existem. Fica matutando. Fica querendo achar problemas e assim por diante. Uma vez que nós já vimos o que é a obsessão, por que ela acontece, quem é que age na obsessão, agora vamos ver assim os graus da obsessão, como diz Kardec. Mas espera lá, eu já escutei pessoas dizerem assim, o primeiro grau é esse, depois fica mais profundo é esse, depois é mais profundo. Não é isso não, não é uma gradação não. Kardec realmente falou graus da obsessão, mas eles são separados entre si, são estanques. Não é assim uma continuação. Começou a obsessão, ficou mais forte, ficou pior. Não é isso. São 3 graus diferentes. Vamos ver lá? O primeiro é a obsessão simples. Chico Xavier costumava dizer, eu sou obsidiado. Essa obsessão simples todo mundo tem. Qual é ela? O obsidiado sente-se incomodado. Quem de nós já não sentiu? Algum dia está enfarruscado, não está bem, alguma coisa, alguma influência, não é? Algum clima espiritual que pegou, mas a pessoa pode reagir facilmente.
É só ela pensar, ocupar a mente, orar, cantar, enfronhar-se no trabalho comum. Pronto, cortou o elo, cortou. Era só dirigir a mente, não deixá-la desocupada, não deixá-la à mercê. Era só isso. O povo chama popularmente isso de encosto. Quem começa com a mediunidade às vezes não sabe e cultiva, acompanha. Não é para acompanhar, é para cortar, não é? Então uma pessoa está saudável, mas de repente ela diz assim, eu tenho uma dor nas costas. Mas é uma dor nas costas. Ela vai ao médico, faz o exame, não tem nada. Alguém se aproximou. O povo fala encostou, não é? Se aproximou. Então, perispiritualmente, houve aquele contato. E a pessoa sente. Mas ela não está em fase de manifestação. Às vezes nem é para manifestar nada. E a pessoa não sabe reagir a isso. É fácil. Mas a pessoa fica ali sofrendo. Dor nas costas, não sei o que é isso, né? Ela não está obsidiada gravemente, mas ela está passando por essa situação. Se ela reagir, ela pode reagir, pronto, acabou. Na casa espírita, às vezes a pessoa vem com alguém acompanhando. E chega aqui, aquele espírito se comunica, é ajudado, esclarecido, e o médium sai normal, tranquilo. O espírito já foi encaminhado, não é? Mas as pessoas aí fora não têm conhecimento e não frequentam uma casa espírita e não trabalham como médium. Então aquela presença às vezes fica alguns dias, não é? Aí vai no centro espírita tomar passe, receber auxílio, depois não vai mais, porque ainda não está interessado, não compreende. Mas o médium espírita pode sentir climas diferentes, presenças diferentes, mas ele sabe como se livrar delas, tá? Então, essa é a obsessão chamada simples. Fascinação. Essa é diferente. Porque o obsessor agiu disfarçadamente. Ele conseguiu iludir o obsidiado. É fascinação, certo? Entrou no campo mental da pessoa, entrou no campo de interesse dela e falou coisas que agradam a pessoa, projetos, um livro que vai escrever, algo que vai falar que ninguém ainda sabe. Quer dizer, a pessoa tem essa vontade de brilhar, de aparecer, se destacar. E o espírito entrou por aí, por exemplo. Há muitas maneiras, não é? Entrou por aí e fascinou a pessoa. Geralmente isso se dá escondidinho. A pessoa é meio isolada com o espírito. Onde ela está, onde ela vive, nas horas vagas dela, no que ela lê, no que ela assiste, certo? Então ele vai começando a jogar as ideias, está no campo mental. Ele está fascinando, ele tem um projeto, e ele seduz, ele fascina. Tudo bem. Quando eclode a coisa, porque a pessoa começa a agir, e quando ela age, o pessoal, esquisito, que ideias, mas isso não é possível, mas a pessoa acha lindo, maravilhoso, ela não tem dúvida nenhuma. Ela gosta daquelas ideias e ela acha que aquele espírito é um grande espírito e que está trabalhando com ele. Ela fica fascinada. Então todo mundo percebe, mas a pessoa não. A pessoa confia no obsessor, não se reconhece como importunado. Ele não acha que aquela presença o perturba. Aquela presença o encanta, lhe agrada. Não é? Que situação, não é? Eu conheci um senhor de uma profissão digna, modesta, um trabalhador. E ele tinha talvez algum conhecimento espírita, mas acho que não devia ter muito, porque trabalhando isoladamente é o que acontece com o médium. Porque se está na casa espírita,
Os outros companheiros, o dirigente, começa logo a perceber, não é? Mas ele trabalhava isolado, sozinho. E começou a receber um livro. E aquele livro, uma ocasião meu padrasto conheceu, e eu já era trabalhador, embora jovem, meu padrasto pediu que eu fosse visitar essa pessoa, esse senhor, e lesse o que ele estava escrevendo, para dizer o que é que eu achava. E eu li. Confesso a vocês que eu não li o calhamaço todo. E ele ainda estava recebendo o livro. Em papel jornal, estava escrevendo. Era difícil até de ler, mas eu li um bom pedaço. Que mente emaranhada. Que ideias estapafúrdias. E a nossa doutrina, ela não tinha doutrina, ela tinha ideias de alguém. Certo? Eu não posso contar mais detalhes porque de repente vocês identificariam na nossa cidade. Mas era doloroso. Eu tive a coragem, porque eu achei que a gente deve ser sincero, sem querer ofender. Depois que eu li, eu fui e falei com ele: olhe, isto que o senhor está recebendo, escrevendo, não é doutrina espírita. Não tem contribuição para o conhecimento da vida imortal, dos estados das pessoas, para orientar, para ajudar. Não tem. Está tudo muito confuso. Então eu diria ao senhor que não deve ser um bom espírito. Pode ser um espírito que quer também realizar alguma coisa, mas ele não está preparado para isso. Falei. Não insisti mais. Não ficamos inimigos, não, porque eu não o ofendi, eu só transmiti a minha informação, mas não adiantou nada. E o curioso é que o livro foi publicado. E publicado numa encadernação fina, capa dura. Olha, gente, há pessoas que acham que aquilo é uma grande mensagem. Não tem pé nem cabeça. Mas como as pessoas lá fora não entendem de espiritismo, acham então que se ele recebeu um livro, deve ser algo importante. As pessoas não entendem direito, mas elas apoiam e ajudaram a publicar o livro, porque ele trabalhou uma vida inteira para escrever esse livro, nas horas vagas, coitado. Ele ficou como médium fechado, era isso que o espírito queria. Anulá-lo. Ele não funcionou verdadeiramente, só daquele espírito. Então, uma encarnação sem maior proveito, né? Bem, então isso é fascinação. Subjugação é outro grau, é outra situação. A pessoa é constrangida, moral ou fisicamente. Ela sabe, ela não gosta, mas ela não consegue reagir. A ação mental, fluídica do espírito é poderosa. Por que é poderosa? Porque a pessoa deve apresentar falhas, como essa, inclusive, de não fazer o bem que pode. Certo? Então, alguma falha diante da lei, ou alguma relação com esse espírito anteriormente. Por isso ele exerce esse poder sobre a pessoa, não é? Serve aí como uma expiação, como uma prova muito dura, não é? Então a pessoa fala e se movimenta subjugada pelo espírito e produz coisas inoportunas. Eu não sei se vocês já viram algumas pessoas que não são loucas, mas tinha um, por exemplo, que ficava ali num semáforo dirigindo o tráfego. E apitando e dirigindo o tráfego, não era coisa nenhuma. Ele estava constrangido por um espírito, talvez ele nem pudesse se libertar daquilo, sem uma ajuda externa, não é? Kardec coloca no livro dos médiuns o caso daquele senhor, muito bem posto, digno, sério, que entretanto dominado por um espírito que queria vê-lo sofrer em ridículo, o constrangia
corporalmente, quando vinha uma moça, fazia que ele fosse diante da moça, se ajoelhasse e fizesse uma declaração de amor. Ele não estava apaixonado pela mulher. Ele não estava querendo aquilo. Quando terminava, ele ficava envergonhado, entristecido, mas ele não podia resistir ao constrangimento corpóreo, não é? Isso que é uma subjugação. Agora, a obsessão, quanto tempo ela dura? Para se instalar, ela às vezes se instala aos poucos, de forma sutil. Por isso que Jesus dizia, vigiai e orai, para não cairdes quando em tentação, não é? A gente tem que estar vigilante. Mas muita gente não está. Então, às vezes, ela vem devagarinho, mas a gente não liga muita importância. Ah? E outras ocasiões ela vem rápida, intempestiva. No livro do Divaldo Franco, através do Divaldo Franco, acho que é Grilhões Partidos. Um espírito obsessor não conseguia atuar sobre o pai, que era o inimigo dele, de quem ele tinha mágoa dessa encarnação, ele foi maltratado, tudo. Então, no plano espiritual que ele estava agora, ele queria se vingar. Mas o homem tinha a mente muito ocupada com a vida dele, com os negócios. Era uma personalidade assim, muito ativa, dinâmica. E então o outro não conseguia. Mas um dia ele percebeu que ele conseguia agir sobre a filha do homem. Assim, instantâneo. Houve uma ligação entre eles. Aí ele começou a perturbar a filha para maltratar o pai. Olha aí, não é? Talvez que a gente diga, nossa, mas pode? Olha, aqui na terra tem um ditado, quem os meus filhos beija, minha boca adoça. Não é? Nós fazemos isso. Nós gostamos dos que gostam daqueles nossos queridos. Ah? E se não gostam dos nossos queridos, nós também, né, fazemos alguma coisa. Então, olha aí, a relação humana. Então, às vezes, essa ligação no campo obsessivo é rápida, intempestiva. Encontrou uma possibilidade e o objetivo que ele tem. Depende. Poderá ter uma duração breve, transitória. Dizem que Eurípides Barçanufo, quando começou a se interessar pela doutrina espírita e começou a se aproximar da parte mediúnica, de início ele sofreu como que uma perturbação, porque a mediunidade eclodiu extraordinariamente e ele entrou num campo de comunicação e ele ainda não tinha o equilíbrio. Então, em poucos dias, ele passou por uma perturbação, um assédio de alguns espíritos. Mas isso foi breve e transitório. Foi só o eclodir da mediunidade, a novidade, o desequilíbrio, não é? O não estar preparado ainda. Mas depois, logo em seguida, ele estava trabalhando com os espíritos amigos elevados. Às vezes é periódica a obsessão. A pessoa melhora, vive um tempo, daí a pouco volta aqueles sintomas, aqueles problemas. Quer dizer, o problema está lá. Por quê? Quem sabe o espírito ainda ficou ocupado com isto, com aquilo, mas ele lembra, ele volta. Ou a pessoa que está oferecendo mais campo, enquanto ela se volta para a religião, ao bem, ela está meio defendida, mas de repente ela falha, ela volta atrás, ela recomeça nos costumes antigos, pronto. Então às vezes é assim. E outras vezes a obsessão dura a encarnação toda. Sim, na casa espírita, a gente continua trabalhando pela pessoa, ajudando, alentando. A pessoa está aprendendo, está servindo, mas a ligação vai demorar, às vezes, a vida inteira. Não, nós não vamos conseguir a libertação. Inclusive, os espíritos dizem que, às vezes, há uma simbiose entre as duas pessoas que não pode tirar uma. Não, ainda não. Vai ter que os dois crescerem, se melhorarem, para aí poder fazer o desligamento.
Então, às vezes, essa obsessão dura a vida toda. Nós então podemos alentar, consolar a pessoa, mas não temos a pretensão de libertá-la. No livro da Ivone do Amaral Pereira, Dramas da Obsessão, Nas Voragens do Pecado, esses livros que ela recebeu mediunicamente, ela conta ligações de famílias, de pessoas, problemas que passaram de uma encarnação para outra. Ainda estavam todos enredados. Não foi resolvido o problema, resolveu mais tarde, não é? Agora nós queremos saber como a obsessão se cura, como é possível curar a obsessão. Por várias formas. Que bom, né? Tem cura. Obsessão tem cura. Pela ação do encarnado. Interessante, eles falam isso. Que o encarnado, ele pode, muitas vezes, se libertar de uma obsessão. Por quê? Primeiro, ele não desanima, ele não se abate, ele não se entrega. Ele suporta com paciência, mas ele está lutando para se melhorar moralmente. Ele está lutando para praticar o bem, adquirindo merecimentos, não é? Ele ora por aqueles espíritos que o perturbam. Jesus não falou, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam? Ele ora. Porque a gente não está acostumado a pensar assim, né? A pessoa comum, eu vi um rapaz certa vez que nós entrevistamos, ele não era espírita, ele fez regressão de memória e ficou sabendo que tinha, ele ficou sabendo porque ele até viu o espírito que o maltratava. E ele ficou bravo com o espírito, ele queria brigar com o espírito. A gente explicou para ele que o jeito era ele voltar-se para o amor, para a brandura, para o bem, para cortar essa ligação. Mas ele não tinha esse conhecimento, esse preparo. Ele quer me fazer mal? Eu que brigo com ele. Ele vai ver. Coitado, não tinha compreensão, não é? Mas vejamos como uma pessoa à luz da doutrina espírita, que se sente obsidiado, como ela ora pelo espírito e por si mesma. Vamos ver lá. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquele capítulo final que fala sobre as preces espíritas. Pode. Meu Deus, permite que os bons espíritos me livrem do espírito malfazejo que se ligou a mim. Se é uma vingança que toma dos agravos que eu lhe haja feito outrora, tu a consentes, meu Deus, para a minha punição, e eu sofro a consequência da minha falta. Que o meu arrependimento me granjeie o teu perdão e a minha liberdade. Mas, seja qual for o motivo, imploro para o meu perseguidor a tua misericórdia. Digna-te de lhe mostrar o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de praticar o mal. Possa eu, de meu lado, retribuindo-lhe com o bem, o mal, induzi-lo a melhores sentimentos. Mas também sei, ó Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam passível das influências dos espíritos imperfeitos. Dá-me a luz de que necessito para as reconhecer. Combate, sobretudo em mim, o orgulho que me cega com relação aos meus defeitos. Qual não será a minha indignidade, pois que um ser malfazejo me pode subjugar? Faze, ó meu Deus, que me sirva de lição para o futuro este golpe desferido na minha vaidade. Que ele fortifique a resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor daqui por diante uma barreira às más influências. Senhor, dá-me forças para suportar com paciência e resignação esta prova, compreendendo que, como todas as outras, há de ela concorrer para o meu adiantamento, se eu não lhe estragar o fruto com os meus queixumes, pois me proporciono o ensejo de mostrar a minha submissão e de exercitar minha caridade para com o irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Está vendo?
Que linda prece! Kardec que elaborou essas preces lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo para nos ensinar. Nós não precisamos ficar perdidos. Tem uma porção de ensinamentos na obra de Kardec, não é? Essa final coletânea de preces, cada uma delas é um ensinamento profundo, não é? Então, realmente é assim, a ação do encarnado. Vamos dizer que uma pessoa está sendo obsidiada, mas ela mora longe. Não tem naquela cidade um centro. Será que ela não vai poder se libertar se ela fizer este caminho? Leu ou alguém explicou para ela e ela vive e age? Claro, na lei divina, cada um segundo suas obras. Ela vai conseguir modificar, libertar-se também. Agora, também pode terminar a obsessão, ficar curada a pessoa, pela ação do desencarnado. Às vezes esse desencarnado insistiu, tentou, procurou, perturbou, mas a pessoa balançou, mas não caiu. A pessoa sentia os baques, mas ela se recuperava, ela buscava o bem, ela se pacificava. Se ela sentia qualquer coisa com os problemas que provocavam ao seu redor, daí a pouco ela dizia, não é assim que eu devo pensar. E voltava para Jesus, e perdoava, e orava, procurava fazer o bem. Então, ela desanimou o espírito. O espírito também cansa, gente. Ele tentou, mas chegou uma hora e disse assim, não dá, não é? Então ele desanimou por não obter os efeitos pretendidos. Outro aspecto é que o espírito também é gente, ele pode progredir. E às vezes ele conseguiu entender, observar, ser ajudado espiritualmente. A pessoa não mudou para melhor, mas ele mudou. Olha lá, separou. Certo? Porque ele melhorou, a pessoa não. Então ele modificou o seu caminho. E a pessoa? E se ela tiver algum comportamento, tipos de pensamentos que não são bons, sai aquele e vem outro. Ela cai numa nova obsessão. Porque aquele se libertou, ele se melhorou. Mas a pessoa não. Então ela continua como um campo atrativo para alguma coisa, né? Outro modo de terminar a obsessão é pela ação de terceiros. É a lei da fraternidade, não é? Uma pessoa está sofrendo, dois estão brigando e a gente não vai fazer nada, não podemos pacificar, não é? Então podemos. Então terceiros vão agir. Como? Fornecendo ao obsidiado a resistência fluídica que lhe faltava. Porque a pessoa que está sob uma obsessão, é como a gente quando tem um problema. A gente pensa e não resolve, pensa e não resolve. De noite a gente vai deitar, não consegue dormir, pensa, e vai e volta. Isso desgasta, hein? Isso consome energia. A gente começa a ficar meio debilitado. Então, sob a ação de espíritos maus, os fluidos deles, as influências, nós começamos às vezes a ficar debilitados também. Acontece, porém, que nós recebemos o passe, a transmissão de energia que Deus já permitiu. Nos fortalecemos. Estamos desgastados, por nós mesmos não estamos sabendo nos recompor, mas o Deus permite que outra pessoa que está bem passe para nós os fluidos bons, não é? Então elas oram por nós, vibram por nós, e isso ajuda. Tenteia, mas não resolve. Ainda não resolve, não. Só a fornecer fluidos para a pessoa, fluidos bons, não resolve. Falta ainda esclarecer. Por isso que a gente faz o diálogo de esclarecimento dos espíritos que assediam as pessoas. Por isso é que a gente faz a entrevista e as preleções para as pessoas que estão sofrendo obsessão. Porque elas precisam comer ideias.
se alimentar de ideias esclarecedoras, renovadoras, não é? Tanto o encarnado quanto o desencarnado. É como uma briga, né, que a gente vai apartar. Conversa com um, conversa com outro. Conversa com um, conversa com outro. Até que a gente consegue alguma coisa, não é? Desobsessão é o nome desse trabalho. Porque às vezes vocês escutam falar desobsessão. Ah, será que eu vou trabalhar na desobsessão? É esse trabalho em favor das criaturas. É um trabalho doutrinário, uma mediunidade, é feito na tônica do amor fraterno, a gente procurando libertar o obsessor e o obsidiado daquele processo prejudicial em que eles se emaranharam. É isso que a gente chama de desobsessão, não é? Agora, temos ainda uma prece. Hã? Nós não dissemos sinais de alarme, né? Não. Eu acho que foi esse então que faltou. Nós temos aqui uma mensagem de Sheila que fala sinais de alarme. Nós todos aqui vamos aprender com ela sinais de alarme que pode haver tentativas de infiltração no nosso campo mental, emocional, não é? Há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Quando entramos na faixa da impaciência. Bom, uma vez ou outra a gente pode ficar impaciente. A vida tem coisas, né? Mas quando você começa a notar que você está impaciente da manhã à noite, no dia seguinte, não, que isso? Cuidado, certo? Não é a atitude melhor. Então, a faixa da impaciência. Quando acreditamos que a nossa dor é a maior, todo mundo sofre, tem muita gente sofrendo, mas nós estamos achando a minha dor é a maior. Eu vou brincar um pouquinho com os companheiros homens. Não são todos, mas a grande maioria é assim. Quando fica doente, haja paciência da mulher e da família, hein? Porque ele está doente, ele está sofrendo, não é? A mulher está sofrendo e está ajudando, está trabalhando, está fazendo. Ele está doente. A minha dor é a maior, não é? Então, caros amigos, nós às vezes agimos dessa maneira. Nós estamos com um problema e nós estamos tristes, revoltados, não aceitando. E nós olhamos para as pessoas, para que nos rodeiam, e elas querem falar da sua vida, que nada, a minha dor é maior. Nós não estamos acolhedores, certo? Quando passamos a ver ingratidão nos amigos, e a gente fica magoado, a gente acha que algum amigo foi ingrato. Gente, na vida, às vezes as pessoas não correspondem de imediato, no momento certo, nós também. Mas a gente fica todo magoado, e ruminando em torno daquela amizade, não é? Esse sentimento não é bom, não é? Põe na balança as coisas boas que esse amigo já fez. Não pense naquele único ato que você está levando como ingratidão, não é? Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, por que será que fez aquilo? Puxa vida, passou perto de mim e não me cumprimentou. Depois cumprimentou fulano, beltrana, mas não me cumprimentou. Aí a gente já põe maldade na coisa. É orgulhoso, ou tinha mais interesse lá. Os nossos pensamentos. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros e quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa. A gente já pode até pensar, nós temos os nossos defeitos, mas às vezes alguém está aumentando o nosso defeito, está estimulando o nosso defeito. É aí que a gente precisa estar vigilante, não é? Quando reclamamos apreço e reconhecimento, eu fiz tanto, ninguém me deu uma palavrinha de elogio, hein?
trabalhei. É como agora vai haver o festival, hein? Festival do Livro, tem uma porção de gente trabalhando. Está todo mundo trabalhando. Pode ser que para alguns o pessoal disse, olha, fulano trabalhou tanto, e não falou para nós. Mas eu também trabalhei, certo? Então são essas magoinhas, esses problemas, não é? Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, na família principalmente, né? Estão me fazendo de burro de carga. Tudo eu. E então nós temos que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente tem o direito de conversar em família e pleitear repartição de tarefas. Vamos partilhar isso, não é? Podemos conversar. Mas quando a gente está erradamente achando que o nosso trabalho é excessivo, não é? Quando passamos o dia a exigir esforço sem prestar o mais leve serviço, a gente reclama de todos, quer que todos trabalhem, mas a gente mesmo não está ajudando, né? Quando pretendemos fugir de nós mesmos através da gota de álcool ou da pitada de entorpecente. Quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Aí ela conclui, toda vez que um desses sinais, olha, um só, não precisa ser todos não, hein? Um só desses sinais vem a surgir no trânsito das nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar, no socorro da prece ou na luz do discernimento. Não é maravilhosa essa mensagem? Para, pensa. Nós temos ainda um pequeno estudo, porque sobre a palavra obsessão e o verbo, o adjetivo, o substantivo, tem muita coisa errada que às vezes o pessoal não sabe como falar. Modernamente está mais fácil, porque os livros espíritas falam a forma correta. Então a gente lê o livro espírita e o ouvido acostuma, não é? Com a forma correta. Mas ainda existem umas formas antigas por aí. Então vamos lá ver. As formas corretas. Obsidiar é o termo. Obsessão vai ser o substantivo. Mas o verbo é obsidiar. Certo? O espírito estava obsidiando. Então nós vemos cercar, assediar, estar à volta de. Esse é o termo correto. Que mais? Adjetivo. Obsessor, obsessivo, é o que causa obsessão, que importuna. Então a gente diz um espírito obsessor, um pensamento obsessivo, certo? Esse é o adjetivo. Se quiser usar um adjetivo é assim. Pode ser também obsidente, obsidiante. É forma correta. Também pode ser obsidiado ou obsesso. O homem obsidiado reagiu violentamente. O homem obsesso reagiu violentamente. Está valendo. Agora, substantivo, obsessão. Impertinência, perseguição, vexação, não é? Tudo bem. É o substantivo, o nome da coisa. E também obsesso, porque é o nome do indivíduo. O obsesso, se eu puser o homem ao lado, o obsesso ficou adjetivo. Mas se eu disser, o obsesso gritava, é substantivo. Certo? Então, o obsesso é o indivíduo atormentado pela influência dos espíritos. O obsessor é o espírito que assedia. Certo? Então, nós vemos as formas corretas. Agora, termos incorretos, não usem. Não usem. Verbo obsedar é galicismo, tem relação com o francês, a forma francesa do verbo, não é? Então, o sentido seria o mesmo, mas não usa não, certo? Obsedar não é adequado. O que mais? O adjetivo seria obsedante? Não. O verbo obsediar, não. O outro é obsidiar. Esse é obsediar. Uma letrinha faz diferença, não é? E adjetivo, obsediante, olha lá, de novo o E. Não. Vamos voltar no correto? Só para fixar? Verbo, obsidiar. Adjetivos, obsessor, obsessivo. Ou obsidiante, obsidiante. Ou ainda obsidiado, obsesso.
Agora, substantivo, obsessão, obsesso, obsessor. Tá bom? Então, eis aí a nossa primeira aula em torno de obsessão. A próxima vai falar de outros processos, de outras coisas, outros conhecimentos. Agradeço pela atenção. Alguma pergunta? Tem 2 minutinhos. Uma criança pode ser obsediada? O que é uma criança? 2 anos. Não, mas o que é uma criança? Na Terra. Sim, mas o que é uma criança? É um espírito reencarnado. Esse espírito já viveu? Sim. Pode ser. Pode ter adversários? Pode não ter um grau espiritual de elevação? Pode não ter. Aí é um anjo inocente do Senhor, o corpinho. Mas o espírito nós temos que ver pelos atos. Quando ele agir é que a gente vai dizer, oh, que grande alma, ou que grande demoninho. Certo? Então pode sim. Tanto que na nossa casa, às segundas-feiras, há uma reunião específica para ajudar as crianças que estão sofrendo obsessão ou que sofrem de problemas psicológicos, coisas que fazem a criança não dormir, que fazem a criança irrequieta, não é? Eles procuram ajudar também, mas fazem a reunião mediúnica em favor das crianças assistidas e muitas delas lá vêm os seus adversários. Tá com um corpo novo, diferente, mas eu encontrei. Vocês não sabem quem é. Criancinha, você precisa ver o que fez para mim, certo? Então, uma criança pode sofrer obsessão. Vou usar esse termo assim, por exemplo, a pessoa vai lá e faz para prejudicar a pessoa. O que vai acontecer? Ela vai ser vítima de obsessão. Vai pegar um espírito mal para prejudicar aquela pessoa. Que tipo de obsessão seria? É possível, aqui na Terra mesmo, a gente vê que alguém vai contratar uma pessoa para prejudicar o outro, até matar. Pode? Pode. Deus deixa livre-arbítrio das criaturas, porque Deus sabe que ninguém vai morrer e todos vão aprender e vão acabar enfrentando as consequências e vão evoluir, não é? Então, alguém vai contratar um espírito para prejudicar, perturbar alguém, pelas mais variadas razões. Às vezes o espírito vai naquilo que ele tem arte para tentar enredar a pessoa, mas tem que encontrar condições na pessoa para influenciá-la. Se não encontrar, é aquele caso que ele acaba desanimando, certo? Então não é porque alguém contratou alguém para perturbar o outro que consegue, certo? Então possível é. O tipo de perturbação vai variar conforme as condições do espírito de agir e conforme as condições da pessoa de oferecer ligação. É muito variado. Mais alguma perguntinha? Mais uma só dá. Não há? Então, obrigada. Um bom trabalho para vocês.